Boa noite a todos. Eu sou o Benjamin e quero aqui agradecer a presença de todos nesse evento que certamente é fantástico. E o Corecon, ele está tendo o prazer, de trazer mestres como o nosso Barsi, que não só um grande mestre, mas como ele também é o nosso conselheiro, é o prata aqui da nossa casa também. Agradeço a presença de todos aqueles que estão nos assistindo. Espero que tenham uma noite, tenho certeza, na verdade, eu não espero, proveitosa. Uma noite muito proveitosa. Muito obrigado, sejam bem-vindos, parabéns, professor. Obrigado. Fique à vontade. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. E eu me sinto bastante feliz, contente desta plateia maravilhosa, de todos os interessados em perseguir um programa que possa conduzi-los a uma situação boa em relação a um projeto previdenciário principalmente. Eu gostaria de, antes de mais nada, dizer o seguinte: o temor que se instalou no cidadão brasileiro em relação às ações, em relação ao mercado de valores, ele não foi sempre produzido e não foi sempre seguido por uma parcela das autoridades. Os militares, em 1967, eles criaram um programa através de um decreto onde propunha-se que o cidadão brasileiro, através de um incentivo fiscal para a compra de ações, ele pudesse orientar as suas aplicações para a geração de riqueza, no caso, o mercado de valores, comprando ações de empresas. Foi criado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse decreto se chamava Decreto-Lei 157, Incentivo Fiscal para a Compra de Ações. Então, nós tivemos provas evidentes que o governo nem sempre optou por fazer com que o cidadão enveredasse pela agiotagem. Ele tentou, de alguma maneira, seduzir o cidadão brasileiro, proporcionando-lhes um incentivo para que ele comprasse ações. Acontece que, infelizmente, naquela ocasião, um grande banqueiro, uma personalidade muito ligada aos militares, ele conseguiu convencer os militares, os principais administradores, de que o cidadão brasileiro ele não reunia condições de comprar ações, ele comprar ações. Então sugeriu que se criasse um fundo fiscal chamado Decreto-Lei 157. Então o que ocorreu? Ao invés do cidadão comprar ações diretamente, ele passaria a aplicar num fundo fiscal recursos esses que seriam administrados pelo banqueiro. Então nós tivemos aí a primeira intervenção espetacular e forte do banqueiro intervindo no mercado de ações. Muito bem. Eu me recordo quando houve a explanação do decreto, as pessoas que estavam envolvidas no decreto, eles diziam o seguinte: o cidadão só vai conseguir se conscientizar que ações é um bom negócio através de um impacto. O que seria isso? Eu também fiquei curioso. Aí ele explicou: o cidadão vai comprar ele mesmo as ações e ele vai fazer o quê? Ele vai colocar na gaveta, porque esse projeto fazia com que o cidadão tinha que ficar no mínimo 5 anos com as ações, 6 anos, se não me falha a memória, Então o que ele ia fazer? Ele ia comprar as ações, ia colocar na gaveta e esperar. No ano seguinte, ia proceder da mesma maneira e assim durante os 6 anos. Ao termo desses anos todos, o que ele iria fazer? Ele iria abrir a gaveta e falar: bom, deixa eu ver quanto essa porcaria vale. E aí ele teria um impacto, tá entendendo? Por quê? Porque as ações
você precisa investir nas ações, você não ganha de repente, tá entendendo? O investimento e o sentido da parceria são dois elementos fundamentais para o cidadão operar no mercado. Nós tivemos uma segunda tentativa no governo Geisel, que ele promoveu uma lei onde o cidadão podia comprar ações, ficar com elas 5 anos, e depois de 5 anos ele poderia vender, e ele teria o quê? Ele teria um benefício. O valor que ele aplicou nas ações, ele tinha um desconto de imposto de renda, tá certo? Nós tivemos também um outro mecanismo que se chamava PROCAP, Programa de Capitalização, do BNDES e também do governo federal. Esse programa, ele visualizava as empresas democratizarem os seus capitais e, consequentemente, permitir que houvesse o quê? Que houvesse um financiamento desse programa. Também foi um programa que não teve o sucesso desejado. Por quê? Porque em todas as ocasiões o banqueiro sempre teve a sua atuação forte no mercado. De uma maneira assim mais contundente e mais consistente, seduzindo o indivíduo a aplicar nas aplicações de renda fixa, né? E daí para frente. Então, baseado nisso, baseado nessas tentativas todas, minha filha, Luíse, o Fábio e o Felipe, eles resolveram tentar fazer um programa, que estão realizando esse programa, com o intuito de tentar fazer aquilo que o governo não conseguiu fazer, ou seja, tentar sensibilizar todos o direcionamento correto de como participar do mercado e como agir na compra de papéis. Esse programa que ela está desenvolvendo é um programa que se chama Ações Garante o Futuro, que foi o quê? Foi exatamente um projeto que eu procurei fazer em 1971, 72, porque naquela ocasião nós vislumbrávamos que o cidadão não teria condições de se aposentar de uma maneira consistente, de uma maneira capaz de suprir as suas necessidades. Já naquela ocasião, nós interpretávamos o seguinte, através de um ensaio que eu fiz, né, eu peguei 10 funcionários contribuindo durante 30 anos, e durante 30 anos eles acumularam um pecúlio que não foi possível produzir uma aposentadoria que garantisse. Outro fator também que nos fez acreditar que a Previdência aqui no Brasil ela não teria condições de se sustentar, foi o seguinte, foi que já naquela ocasião a Previdência, o Instituto de Previdência, ele foi modificado em parte para ser um empregador, ou seja, todas as pessoas que se aposentam deveriam aposentar com um determinado critério. Então nós temos o operário, o trabalhador, que não é funcionário público, ele se aposenta com um determinado critério. E o funcionário público, ele se aposenta com o salário que ele tem. Então, o Instituto Nacional de Previdência Social acabou fazendo, às vezes, do empregador. Ele continuou pagando o cidadão como se ele estivesse trabalhando. Então, esses motivos nos levaram a tentar mostrar que um projeto de ações, né, comprando ações, o cidadão teria condições de se aposentar de uma maneira consistente e generosa até, dependendo do lugar. Bom, a OPA da Unipar foi um desejo, tá certo? Não do seu presidente, que hoje é o Frank. Houve um cidadão chamado Pércio de Souza que conseguiu convencer o Frank de que ele, Pércio, teria condições de fechar o capital
da Unipar. Tudo bem. Eu, como era membro do conselho, tive que renunciar, porquanto, se eu prosseguisse no conselho, as minhas ações elas passariam a integrar o bloco de controle. E isso não seria assim, de bom alvítreo, porque aí eu estaria colaborando com ele. Então eu pedi a renúncia, né? Fiz a renúncia e começamos a desenvolver um trabalho no sentido de tentar orientar todos aqueles que eram acionistas de que o preço que estava sendo proposto pelo senhor Pércio de Souza, representando o controlador, era um preço inadequado e era um preço que não representava a realidade da empresa. A primeira oferta, o primeiro preço da oferta foi, se não me falha a memória, R$4, tá certo? Aí nós contestamos que o preço estava um absurdo, não é isso? Foi feita uma avaliação pelo Banco Santander e chegou-se à conclusão que o preço poderia ser R$ 5,50, tá certo? R$4 à vista R$ 4 à vista e mais o restante pagáveis em 50 centavos por ano reajustado. Esse preço também não prevaleceu e depois de entendimentos, o Pércio acabou subindo o preço para R$ 7,50. Ele interpretou que a R$ 7,50 todos iriam vender as ações. Mas ele mesmo acabou dando um argumento muito sólido para que não se concretizasse isso. Ele deu uma entrevista na qual ele dizia que as empresas que a Unipar estava comprando, que é a Solve e a Indupa, elas gerariam um aumento de faturamento da ordem de 200%. Quer dizer, a empresa tem uma margem líquida excelente. Então, não foi muito difícil a gente fazer uma conta, né? Que se houvesse uma multiplicação de faturamento, haveria também uma multiplicação de resultados. E foi isso, a gente fez um trabalho no sentido de mostrar que o preço não era um preço compatível com a estrutura da empresa, com a potencialidade da empresa, e realmente hoje está comprovado isso, né? Porque hoje ela chegou a custar R$ 52,00, custava 25 centavos. Né? Ela foi progredindo, prosperando, que foi até uma surpresa, tá certo? Mas essa OPA não se concretizou, por quê? Porque houve a união dos acionistas em geral. E ela até nem acabou sendo levada a pregão, tá certo? Ele desistiu porque sabia que não ia conseguir o seu intento. Aliás, com relação à OPA, a CVM tem uma postura e tem regras que, se você não examinar bem, você acaba participando da OPA. Então você é obrigado a participar, tá certo? E colocar um preço. Se você não participar, significa dizer que você concorda, entendeu? É uma regra absurda, mas é uma regra que favorece quem pretende fechar o capital. Essa que é a verdade. Deu para. E hoje, a Unipar, só complementando, muito embora ela não perfile dentre as empresas que distribuem melhores dividendos, ela é uma excelente pagadora de dividendos. Já. Eu participei de um programa aqui na Bolsa de Valores, numa televisão chamada Rede Brasil, com o Piotto, que é um grande jornalista. E lá a gente acabou sugerindo, não é isso? Mas aqui é muito difícil você convencer as autoridades disso. Existe uma complexidade tão profunda, tão difícil, que as pessoas se arrogam o direito de interpretar que a sua sugestão
Depende de quem parte a sugestão também, né? Seria a saída, né, para essa Previdência? Seria a solução. Quer dizer, eu acho que a solução da Previdência é o seguinte, que a Previdência deixe de ser um empregador, tá certo? Eu acho que todos deveriam ter o mesmo direito, seja ele ministro, seja juiz, seja quem for, tá certo? Tinha que ter uma regra geral para todos, e lamentavelmente não tem. Então, eu não creio que isso vá se modificar, não creio. Na base da democracia eu não acredito, tá entendendo? Essa que é a verdade. Eu não me sinto assim, eu não me sinto suficientemente influente para poder discutir, brigar com todo esse pessoal que tem cargos, tá entendendo? Mas não tem empenho em resolver as coisas. Certo? Você acha que seria a solução? Eu acho que seria, não, eu acho que é a solução. É. Eu também penso assim. Então, tanto é fato que esse programa que a minha filha está desenvolvendo aí, no sentido de direcionar o indivíduo, é no sentido de tentar mostrar que o caminho das ações é um caminho do futuro, tá certo? Minha primeira ação foi entrar. Bom, é o seguinte, eu era auditor, né? E eu até tem um membro do conselho aqui, o Modesto Stama, ele era um elemento muito ligado ao Delfim. E o pessoal da USP, naquela ocasião, eles tinham acesso, né, a cargos, porque o Delfim direcionava, etc. E o Modesto foi ser diretor superintendente de uma empresa chamada SAEC, Superintendência de Águas e Esgotos da Capital, que depois se transformou em... Como é que era o nome? E que depois se transformou em Sabesp, certo? Então, naquela ocasião, ele me contratou, porque interpretou que a gente tinha condições de desenvolver um trabalho de fluxogramas e de levantamento de funções, etc. Eu fui contratado, mas o serviço público nunca me atraiu. Então eu peguei e junto com o Danilo Dalanina e o Fábio Benatti, a Bolsa, o Sistema Financeiro Nacional havia acabado de ser produzido, de criado, e com isso eles criaram a figura da sociedade corretora e da Bolsa de Valores também, né? Consequentemente, eu fui convidado pelo Danilo a participar como sócio na estruturação de uma corretora e ele, no nome dele e no nome do Fábio, compraram um título, né, que depois o senhor Vicente Datri também entrou, então nós tínhamos uma sociedade e eu entrei no mercado por essa porta. Ou seja, foi feita uma inscrição onde aqueles que se inscreviam teriam direito a formar uma sociedade corretora. E foram formadas 134 sociedades corretoras. Cada corretora recebeu um número que foi o número de inscrição. Tá entendendo? O número da nossa corretora era 104 e chamava Cruzeiro do Sul. Certo? Só que naquela ocasião, o Danilo Dalanina, que já era uma pessoa ele era do Estado, tá certo? Como hoje existe o leiloeiro, ele era, eu esqueci o nome, títulos públicos, ele era corretor de títulos públicos. Então, naquela ocasião, nós já tínhamos uma participação muito grande no atendimento a clientes, não propriamente nas ações, porque naquela circunstância, o mercado era uma Corbélia, não era pregão a viva voz, era uma Corbélia onde todos ficavam ao redor dessa Corbélia com um diretor central que ele fazia a chamada, era feito por chamada. Então, por exemplo, ele tocava uma campainha e falava, vamos negociar ações que comecem com a letra A. Então ele falava, Antártica, podem negociar. Então havia negociação. Depois que parava, ele ia para outra, B, Brahma, e assim sucessivamente. Esse dispositivo que foi criado, a sociedade corretora, já previa o quê? Previa o pregão a viva voz, não é isso?
sem essa participação do corretor de títulos públicos, já havia o corretor de valores, não é isso? E assim foi criada a Bolsa, tá certo? Essa história a gente faz parte dela. Isso foi em 1967, 68, tá ok? Uma observação, quanto à participação ou da utilização de ações no fundo de capitalização, no sistema de capitalização, é que eu precisaria definir primeiro um percentual, se eles aceitariam, quanto de ações, 10%, 20%, não discutiram isso ainda. Não. Isso é uma coisa que varia de empresa para empresa, não é isso? A democratização do capital e o volume de ações a serem oferecidos é uma coisa que varia de empresa para empresa, varia de qual é a necessidade da empresa se capitalizar e que isso seja representado, evidentemente, por emissão de ações. Tá ok? Bom, existem muitos pontos aí a serem avaliados, né? Você, quando vai avaliar uma ação, você tem um contexto muito grande. Inclusive, você tem um outro fator também, que são as informações de mercado. É importante o indivíduo ter um relacionamento, mas você vai ter que ver o quê? O setor de atividade, a empresa, onde ela está situada no setor, como ela está situada, tá entendendo? A base acionária, até que ponto o controlador tem um compromisso com a empresa, entendeu? Se ela tem histórico de resultados, se ela tem histórico de distribuições, se o valor de patrimônio dela condiz com a cotação, enfim, é um elenco de valores que você vai avaliando e com isso você vai tendo o quê? Vai tendo uma trajetória até chegar a uma conclusão. Bom, as fontes são sempre os números e as informações produzidas pela empresa, não é isso? Você tem também, você tem o mercado. O mercado pode produzir essas informações para você. Você tem o site hoje, que você entra no site da empresa e você tem um elenco de informações lá. A única coisa que você não tem como elenco é se o papel vai subir, se a empresa vai quebrar. Mas eu diria o seguinte, uma sociedade corretora, ela é uma personalidade jurídica com uma diretriz de atuação no mercado. Essa personalidade jurídica, ela tem o quê? Ela tem profissionais no seu bojo, correto? Então ela tem o quê? Ela tem operadores, ela tem agentes de investimento, ela tem analistas, ela tem uma retaguarda que tem que emitir ordens, emitir financeiros, é isso? Emitir notas de corretagem, acompanhar, enfim, e dar informações também para o cliente. Quem, na realidade, vai proporcionar uma orientação para você é sempre um profissional, tá certo? Vai ser sempre um profissional que tem uma cultura de análise de investimentos e vai, então, direcionar. Agora, essa cultura de investimento é muito importante que o profissional ele tenha uma raiz profunda e que ele esteja envolvido com as ações. Porque, lamentavelmente, a Bolsa, eu estava até lendo hoje um comunicado da Bolsa, a Bolsa está tentando comemorar 1 milhão de investidores. Eu falo com todas as letras. Nunca nós teremos 1 milhão de investidores. O que nós temos poderemos ter 1 milhão de aplicadores que são especuladores, tá entendendo? Alguns aí com a característica de market maker, porque, lamentavelmente, o direcionamento do investimento é uma coisa que a Bolsa não contempla. Por quê? Porque a visão dela é ganhar emolumentos. E se você não comprar e vender, ela não gera emolumentos, tá certo? Então, você tem que procurar um profissional que possa te representar na trajetória que você elegeu. Então, se você elegeu ser um especulador, você tem que procurar um profissional que tenha essa convivência. Se você quiser formar uma carteira que te conduza a uma renda mensal, tá certo? Aí você tem que procurar outro profissional, tá certo?
tem que procurar o profissional certo. Da mesma maneira que você, quando tem uma dor de cabeça, não vai num ginecologista, não vai, né? Você tem que ir no neurologista, tá certo? Eu volto a repetir, você tem que conseguir localizar o parceiro certo, parceiro correto. Você tem que conseguir essa parceria com alguém que esteja de acordo com a sua expectativa de mercado. Eu acabei de exemplificar. Se você é uma pessoa que tem um perfil de especulador, você tem que procurar um especulador, uma pessoa que... Né? Se por acaso você for uma pessoa que quer formatar uma carteira de previdência, que eu chamo de previdência, mas na verdade é uma carteira que proporciona uma renda mensal, é isso? E que essa renda mensal vá evoluindo, aí você tem que procurar o profissional correto. Agora, o profissional correto é aquele que está investido de uma posição que ele também tem ações, você está entendendo? Então não adianta você tentar procurar alguém que faça uma propaganda, não vou citar nomes, mas por exemplo, o Luciano Huck, não é? Ele está fazendo uma propaganda, eu não falei de quem ele está fazendo a propaganda, mas ele está fazendo uma propaganda que você vai entrar num giro permanente, tá entendendo? Então, eu volto a repetir agora o que a Luíse, o Fábio e o Felipe estão fazendo. Eles estão exatamente tentando mostrar um caminho correto de se investir em ações através do quê? Através de um projeto que eles moldaram, tá certo? E que eu autorizei que eles fizessem com o meu nome, tá entendendo? Eu não vou participar, são eles que vão fazer. Mas tudo aquilo que eles fizerem, eu vou de alguma maneira amparar e consolidar. Então, a busca seria sempre essa. É como quando você precisa de um advogado, você precisa de um advogado que seja bom, né? Se você contratar um advogado que nunca foi no fórum, você vai perder com certeza a causa. É isso. No mercado de valores é assim também. E esses profissionais, eu devo reconhecer, esses profissionais, eles não têm assim uma quantidade grande de profissionais que façam isso. Por quê? Porque a necessidade do profissional, ele não se enquadra na mesma situação minha, tá entendendo? Eu estou no mercado e eu não ganho do mercado, eu ganho dos dividendos. Então eu oriento a pessoa sem ter a necessidade de canibalizar os seus recursos, é no sentido de ajudá-lo. Então você tem que procurar alguém que faça isso. Ou então que você tenha um programa que te oriente para que você possa o quê? Para que você possa ter uma trajetória vitoriosa. Só complementando o que o senhor falou, o ponto que o senhor falou é o que eu tentei expressar, né? Para quem não é profissional desse mercado, né, trilhar o caminho da especulação, trilhar o caminho do ganho através do trade, é um caminho... Não. É o caminho da desgraça para mim. Espera um pouquinho. O caminho do sucesso o caminho do trade não é só ele. Nenhum outro caminho pode alcançar o sucesso que o caminho do investimento vai te conduzir. Tá certo? Nenhum. Eu conheço um monte de profissionais e hoje eu tenho, claro, muitos amigos no mercado, não é isso? E muitos deles falam assim para mim: Barsi, eu devia ter te escutado, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então, eu espero que os senhores, através do projeto, escutem o que a gente está tentando direcionar. Eu vou responder para você o seguinte: eu não parei com as minhas metas desde a primeira compra. Eu continuo fazendo, tá entendendo? Eu fui formatando uma carteira de previdência e que eu chamava carteira de uma renda mensal. E na medida que isso foi acontecendo, dentro de uma disciplina, evidentemente, e
regendo a coisa com paciência, eu fui percebendo que aquilo que eu havia programado, ele era viável, ele era possível, era factível, tá entendendo? Então a coisa foi se desenvolvendo de uma forma tal que eu não parei até hoje, tá entendendo? Então eu fui comprando ações de empresas que têm esta condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal através do quê? Através da distribuição de dividendos. Vou dar um exemplo certo. A CESP era uma empresa que pagava dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. Ela pagava 10% sobre o valor unitário de cada ação, que era R$1. Então você comprava por 50 centavos, então 10% não era 10%, era 20%. Porque com um você comprava 2 ações e você dobrava, tá certo? A CESP, ela acabou sendo de alguma maneira canibalizada, não é isso? O governo do Quércia, se não me falha a memória, acabou edificando algumas usinas, ou pelo menos uma usina que foi Porto Primavera, e aquela usina acabou custando não sei quantas vezes mais o que ela deveria custar. E a CESP teve que arcar com tudo isso e entrou num sistema de parafuso financeiro que acabou tendo que vender os seus ativos, tá certo? Antes, o que ocorreu também? Existia uma empresa aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, chamada Light. A Light era de propriedade de um fundo chamado Brascan, é um fundo canadense. E se a memória não me trair, o Figueiredo, a Light estava chegando ao fim da sua concessão. E o Figueiredo percebeu que se ele comprasse a Light, ele teria um ganho em cima daquilo que ele teria que indenizar a Light, a Brascan. Então a Light foi comprada pelo governo federal e já naquela ocasião havia um entendimento entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal. O governo do estado de São Paulo comprou todos os ativos que a Light possuía em São Paulo, tá certo? E criou uma empresa chamada Eletropaulo. Os outros ativos ficaram no Rio de Janeiro, que ainda existe a Light no Rio de Janeiro. Mas naquela ocasião foram criadas 2 empresas Light. Uma que chamava Light Participações e a outra simplesmente Light. A Light Participações, ela foi criada com o quê? Com debêntures que o governo do estado de São Paulo pagou pela compra do ativo aqui no Brasil. E depois a Eletropaulo foi para outro dono, claro, né? E assim sucessivamente. Então, lamentavelmente, a Light, a CESP, ela acabou fracionando todas as suas empresas e acabou ficando uma empresa que realmente não gerava resultados. Mas, o que aconteceu? A CESP, enquanto ela foi uma empresa que tinha geração, transmissão e distribuição, ela foi uma empresa maravilhosa. Depois, as gestões ruins que se processaram nela, acabou transformando a empresa num peso forte, né? Um peso errado, entendeu? E então, o que aconteceu? A CESP era uma empresa que chamava Companhia Energética, Centrais Elétricas de São Paulo. Ela só tinha a atividade de gerar energia, tá certo? Hidroenergia. E o Paulo Maluf resolveu, no dado momento, entrar na exploração de petróleo. Então ele criou uma empresa chamada Paulipetro. Naquela ocasião, as ações da CESP explodiram, né? E eu achei que ela já não era mais um caminho correto. Aí então eu mudei para outros ativos. Então aí eu comprei o quê? Eu fui comprando o Banco Bandeirantes do Comércio, que também pagava dividendo mínimo prioritário obrigatório. Comprei ações do Banco Noroeste, que acabou sendo comprado pelo Banco Santander. O Banco Real de Investimentos, que pagava um ótimo dividendo. E fui pulverizando a carteira, porque eu já tinha um pacote de recursos, tá entendendo? Que me possibilitava fazer certo?
E é isso aí. Essa é a história. Só para completar essa pergunta. Na base desse trabalho Orgânicos do Futuro, você considerou na época, além dos dividendos, né, a proposta do trabalho, também a bonificação. Claro, claro. Porque a CESP, quando uma empresa tem valor unitário, tá certo? Ela pode aumentar o capital sem aumentar a quantidade de ações. Quando ela tem um valor nominal, por exemplo, valor nominal 1, quando ela aumentar o capital, ela é obrigada a aumentar a quantidade de ações. Hoje, você também faz essa consideração, tanto dos dividendos, porque eu vejo que tem poucas empresas hoje que pagam constantemente bonificação. Bonificação se tornou um atrativo assim, mais difícil de acontecer. A bonificação, que na verdade quase que nem é bonificação, porque 99,9% das empresas, elas não têm valor nominal, elas têm valor unitário. Então o que acontece? A empresa, quando bonifica, ela acaba produzindo o quê? Um desdobramento. Ela desdobra o valor unitário da ação. Recentemente nós tivemos um caso aqui de uma empresa chamada Transmissão Paulista de Energia Elétrica, né? Que uma virou 4, quer dizer, o cidadão ganhou 3 de presente, tá certo? Agora, consequentemente, o preço, ele acaba também sendo repartido na mesma proporção que é distribuído. A segunda, eu vou começar pela segunda. Eu não tenho ações no exterior, porque eu, graças a Deus, tenho um espírito nacionalista e eu acho que o Brasil precisa muito mais de recursos aqui do que os Estados Unidos, tá certo? Então eu não tenho ações no exterior. E acho que as oportunidades aqui são extremamente vantajosas para quem compra ações aqui e compra bem, tá entendendo? O grupamento da Paranapanema, a Paranapanema foi uma leitura, foi a leitura de um projeto do final de 2016 que eu interpretei que aquele projeto, tá certo? Nas suas múltiplas etapas, ele tinha consistência suficiente para reverter o quadro negativo da empresa, tá certo? Então, quando eu recomendava, olha, compra ações da Paranapanema, eu não estava recomendando para ele comprar simplesmente as ações. A gente estava recomendando para comprar o projeto. E esse projeto, ele foi consistentemente sendo assim, vamos supor, superado. Cada uma das etapas foi sendo superada. Chegou-se a um termo em que a empresa já não tinha mais outro caminho, senão fazer um grupamento, tá entendendo? Para poder o quê? Para poder gerar uma capitalização na empresa. Essa sugestão, quem deu para a empresa fui eu, tá entendendo? Eles não acreditavam que talvez eles pudessem fazer isso, porque Previ, Caixa, Petros, eles são assim, adversos a isso. Né? Mas chegaram na conclusão e conseguiram convencer esses parceiros, que são os controladores, de que esse era o único caminho. Então a minha sugestão havia sido que se fizesse um grupamento de 10 por 1. Eles compraram a ideia de uma maneira tão positiva que eles acabaram fazendo 17 por 1. Tá entendendo? Então, de 692 milhões de ações, que é a base acionária atual, a base acionária vai cair para 40 milhões de ações. Não há dúvida nenhuma que a leitura que se faz disso é o seguinte, que atrás disso vem um projeto de capitalização, porque senão os próprios controladores não teriam assinado para essa. Então a leitura que se faz é essa. Agora, a incógnita é a seguinte, quem vai gerar, quem vai suprir essa capitalização? Pode ser alguém que transforme a Paranapanema de uma empresa com controle estatal para um controle particular, tá certo? É uma leitura. Então, a capitalização, na minha modesta opinião, é a última etapa. A partir daí, então, e quem tiver oportunidade, ou teve oportunidade de conhecer o projeto Paranapanema, é uma monstruosidade. Lá em Dias de Ávila,
O projeto deles é 1.200.000 metros quadrados, um projeto fantástico, que você não consegue visualizá-lo, né, e nem olhar e visitar a pé, tem que ser uma condução, tá certo? Então, a Paranapanema, quando eu sugeri que se comprasse, não foi simplesmente a ação, e sim o projeto. Por quê? Porque eu costumo aplicar dessa maneira, tá entendendo? E a minha direção é aquela que eu tento formalizar para as pessoas. Engana-se quem interpreta ou imagina que um projeto previdenciário você já começa comprando um elenco de papéis. Não. Você tem que direcionar os recursos e concentrá-lo para a empresa que possa te proporcionar o melhor retorno de dividendos. E que, se for possível ainda, ela conseguir demonstrar que ela tem a perspectiva de se valorizar, melhor ainda. Então você teria o quê? Você teria duas visualizações. Mas a pulverização imediata não é recomendável. A recomendação é você formar a carteira. E essa carteira, ela é formada, ela vai se completando na razão direta que o papel que você elegeu para concentrar, ele já não é mais o papel cujo dividendo é mais inteligente. Aí então você passa para o outro, tá entendendo? E assim você vai formando a carteira. Agora, se você quiser se desfazer de uma ação, como você vai chegar nessa conclusão que essa empresa já não está te... Não é meio difícil chegar nessa... Não, é fácil. É só quando você sorrir, olhar para a cotação e sorrir, e ficar contente. Porque aí o papel subiu, né? Subiu que você tem outros que possam te proporcionar uma condição melhor de retorno, tá entendendo? Então, eu falei sorrir só para quebrar o... mas chega uma hora que o papel tem que ser vendido. Eu vou dar um exemplo. Existem inúmeros exemplos, mas eu vou dar um agora já, que aconteceu já. Há 3 anos passados, eu comprei ações de uma empresa que eu não tinha familiaridade com o setor de atividade, tá certo? Eu comprei para ajudar um amigo, tá entendendo? Que tinha um fundo e na qual uma pessoa que eu confio bastante. Então ele chegou para mim e falou: Bárcio, olha, eu comprei essas ações convicto de que isso vai ser um grande negócio. Falei, bom, eu não estou convencido, mas eu vou acreditar em você. Mas o que eu fiz? Eu comprei as ações e corri atrás para ver se efetivamente a atividade ela potencializava, não é isso? Um crescimento nas ações. As ações dessa empresa se chama Locamérica, uma empresa do setor de locação de veículos. Eu fui falar com o presidente, visitei a empresa, cheguei e ele acabou me convencendo que realmente o brasileiro ia chegar no mesmo diagnóstico, tá certo? Que o americano tem chegado e que faz isso com muita experiência e por muito tempo já, que é locar o carro. Então, ele me demonstrou por A mais B mais C que o custo de aquisição, o custo de manutenção, o tributo que pesa sobre um carro, ele é inadequado, tá certo? Para o poder aquisitivo do brasileiro em geral. Então, eu me convenci, fui comprando mais ações e, sorrindo, eu comecei a vender as ações por R$38. Cheguei a vendê-las até a 40, tá entendendo? Mas ainda tenho, porque eu não sou de vender assim, desordenadamente. Eu só vou vendendo na razão direta que o mercado suporta não é uma pressão, mas uma venda, tá entendendo? E ainda eu tenho mais 200.000 ações dessa empresa. Não, mas isso aí não é tanta surpresa, tem outras muito melhores. Eu mesmo, quando dei início à minha compra de ações, eu fundamentei a minha participação na compra exclusivamente por dividendo.
Mas a partir do instante que eu consegui vender as ações da CESP a 1,60 e 1,70, que nunca nós tínhamos chance de chegar nesse preço, então o que eu fiz? Eu me deparei com a possibilidade de você também tentar, de alguma maneira, uma parte alavancar, tá entendendo? Então aquele que tem uma estrutura de capital pequena, a trajetória dele seria o quê? Seria procurar um tipo de postura que ele tentasse de alguma maneira alavancar, mas não comprar todo dia, comprar e vender. Tentar comprar como essa compra da Logo América, né? Tá certo? Então esperar um pouco, subir, tá certo? Não, o preço, você tem que comprar a ação por um preço que seja um preço bom, um preço que seja compatível, né, com a estrutura, com a sua estrutura de capital, né, e que seja um preço tecnicamente viável, né, tá certo? Você tem que fazer isso, você tem que olhar agora, a reinversão de dividendos, esse capítulo e mais uns 30 que o Décio escreveu, fui eu que sugeri para ele, tá entendendo? Porque eu ainda hoje faço o reinvestimento dos dividendos, tá entendendo? A reinversão dos dividendos vai permitir que você vá alternando e aumentando as suas metas, até chegar no infinito, né? Isso não tem fim. Até hoje eu continuo fazendo aquilo que eu faço desde 1970 e alguma coisa, tá certo? Ainda hoje, eu tenho uma carteira generosíssima de ações da Klabin, né? Ainda hoje eu comprei uma quantidade grande de ações da Klabin. Por quê? Porque ela chegou no preço que vale a pena comprar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu dou muito valor a histórico, tá certo? Se você pegar o histórico de empresas do setor de eletrodomésticos, você não vai ter uma boa impressão. Tá correto? Se você pegar o histórico de todas elas, mais cedo ou mais tarde, todas elas acabam quebrando. A Via Varejo, eu não sei se ela está numa situação brilhante, mas eu não acredito que esteja, tá certo? Da mesma maneira que aquela outra eletro não sei o quê, esqueci o nome dela. O Ricardo Eletro também não está numa situação, nem o Ponto Frio e nem a própria Casas Bahia, tá certo? Então, a sensação que a gente tem que o único que se destaca aí é o Magazine Luiza, porque, na verdade, o Magazine Luiza tem dentro da sua, não sei se é a sua administração, um estrategista, mas um estrategista muito competente, que é o Luiz Alves, tá certo? Então ele conseguiu, através de uma movimentação grande, fazer com que o papel encolhesse a base acionária, depois desdobrasse, depois encolhesse de novo, quer dizer, ele sanfonou a posição acionária e foi gerando resultados. Mas eu não acredito que nem a Magazine Luiza esteja nessa situação brilhante, tá correto? E nem sei se a Amazon compraria, porque se eles têm já uma participação expressiva no mercado, por que comprar alguma coisa que não vai gerar um bom resultado? Mas pela capacidade instalada mesmo, né? Centro de distribuição, as lojas físicas e tal. Enfim, Eu não sei se as lojas elas representam um fator positivo. A verdade é essa. Provavelmente, talvez foram as próprias lojas que conduziram a empresa a essa situação negativa, né? então fora do IPO também da Central, né? Não, esse tipo de atividade, setor de atividade, eu não entro e nem recomendo. Como eu não recomendo comprar ações do setor de aviação, como eu não recomendo comprar ações do setor de turismo. Por quê? Porque o histórico de todas essas empresas foi um dia quebrar, ou ser incorporada por uma outra que acabou quebrando também, tá entendendo? Não. Eu invisto em ações, não em fundo. Nunca em fundo, tá certo? A Forjas Taurus, ela já foi alvo de uma
de uma especulação frenética, tá certo? Na década de 80 e alguma coisa, 88, 89. Ela custava 90 centavos e um grande amigo meu, falecido hoje, o Edmundo Valadão, ele tinha assim um prazer enorme de constituir fundos. E ele começou a constituir fundos com ações de empresa que tinham uma base acionária pequena, tá entendendo? Por quê? Porque ele podia controlar o preço das ações e, consequentemente, valorizar a cota dos fundos. Foi nessa ocasião que eu conheci a Forjas Taurus. O controlador era um cidadão chamado Luiz Estima, né? Já uma pessoa de idade, etc. E eu vendi as ações, tive um lucro razoável, né? E acabei ficando com uma parcela das ações. O senhor Luiz Estima, ele foi dando dividendo, bonificação, na razão direta que a empresa produzia resultados positivos. Até que chegou um momento que a empresa entrou em colapso, entrou em parafuso, tá entendendo? Foram feitos empréstimos superiores àquilo que a empresa tinha condição de pagar, foram feitos investimentos inadequados, como outras empresas também fizeram investimentos inadequados, e a empresa acabou caindo na mão de um novo controlador. Esse novo controlador é um senhor chamado Daniel Birman, que na verdade ele é um controlador oculto, tá certo? Na verdade quem controla é a Taurus Par, e a Taurus Par, quem é o controlador da Taurus Par é o filho dele. Então o que aconteceu? Eu tinha ações da Forjas Taurus desde quando ela era uma empresa produtiva, que dava dividendos. Por quê? Por inacreditável que possa parecer, a Forjas Taurus é a única empresa brasileira que tem um produto industrializado que tem parceria de mercado com outra em países diferentes. Por exemplo, a Taurus, ela compete com a Schmidt, com uma outra que eu esqueci. Não, Glock não. A Schmidt e a Colt, no mercado americano, tá entendendo? Então, ela tem um mercado fora do país e é o único produto industrializado. Então, era uma empresa que tem uma potencialidade boa de se desenvolver. Esse novo controlador, ele elaborou um projeto e eu fui ver o projeto. Eu fui lá. Eu cheguei na conclusão que vai ser um projeto maravilhoso. O projeto já é um projeto maravilhoso. Só que a empresa tem o quê? A empresa tem um grau de endividamento que ainda é inconveniente para ela. Então o que ela está fazendo? Ela está fazendo um processo de capitalização e eu acredito que após ela concluir esse processo de capitalização, ela vai ser uma grande empresa. Está entendendo? Porque ela modificou toda a sua estrutura operacional, que antes era feita através de funcionários que chamavam armeiros, né? Então o cidadão ele produzia 20 armas por dia e estava livre. Hoje não. Hoje ela está produzindo entre 3.800 e 4.000 armas por dia. Entendeu? E ela está montando uma nova fábrica agora nos Estados Unidos. Existe a possibilidade também dela montar uma unidade na Índia, está correto? Como? A Taurus, exatamente. Que agora não é mais Forjas Taurus. Agora chama Taurus Armas, porque ela faz só armas. Tá certo? E é isso aí. Então, eu não comprei ações da Taurus, eu comprei o projeto. E esse projeto vai ser bom daqui a dois anos e meio. Desde que ela se capitalize, evidentemente. Tá entendendo? Então, hoje, ela custa R$ 3,50. Quem sabe, talvez ela possa custar 50 daqui a 3 anos. Está entendendo? Então, essa leitura que é importante você fazer, baseado no quê? Não é baseado em suposições. Então, eu fui lá ver a fábrica, está entendendo? O Felipe também foi ver a fábrica. E ele pode testemunhar o que eu estou falando, que realmente é um projeto maravilhoso. Está correto? Então, no mercado a gente tem que fazer isso, a gente tem que investir. E investir significa dizer proceder dessa maneira. Essas duas
Olha, Suzano e Klabin são duas empresas do mesmo setor, porém com focos diferentes. A Suzano, ela possuía um elenco, há uns 10, 15 anos atrás, um elenco de empresas, né? Uma produzia celulose, a outra produzia papel, cada uma, né? Ela foi direcionando a sua estratégia para progressivamente se transformar numa empresa exclusivamente produtora de celulose. Já a Klabin fez diferente. A Klabin também tinha um portfólio de produtos grandes e eles elegeram estrategicamente ficar na produção de celulose, de papel, de embalagem e de cartões especiais. Está correto? Quando a gente examina o setor de atividade de cada uma delas, que eles se confundem, tá certo? A Suzano é uma empresa que ela tem uma diretriz de um produto, tá certo? Muito embora ainda ela produza alguma coisa, mas ela vai acabar caindo fora dessa produção. E a Klabin é uma empresa integrada, é uma empresa verticalizada. Então ela tem o quê? Ela tem a terra, ela gera a muda, faz a planta, faz a árvore crescer, corta a árvore, transforma a árvore em pasta mecânica, que é celulose, transforma essa pasta mecânica em papel de embalagem, o papel de embalagem ela transforma em papelão e o papelão ela faz a caixa. Então é uma verticalização. Para esses dois papéis você tem que olhar de uma forma diferente. Você tem que olhar a base acionária. A base acionária da Suzano é diferente da base acionária da Klabin, muito embora elas sejam duas empresas do século de 1800 e alguma coisa, tá entendendo? A Klabin é de 1888 e a Suzano é de 1890 e não sei quanto. Então são duas empresas que têm muito mais de 100 anos. Só que a base acionária dela, a constituição da base acionária dela, eles têm diretrizes e DNAs diferentes. A Suzano, que é controlada pela família Pfeiffer, que são 2 ou 3 irmãos, se não me falha a memória, eles têm uma diretriz. A diretriz dele é se endividar, tá entendendo? Correr atrás para pagar essa dívida e sonegar o dividendo. Tá entendendo? Ao passo que a Klabin, que tem uma quantidade de acionistas muito maior, e são quase todos da família, os maiores, né? Eles têm assim uma versão para distribuir dividendo para esses elementos. Então, por exemplo, a Klabin ela paga dividendo trimestral, porque ela contempla os seus controladores e os agregados. A Suzano não, a Suzano contempla de outra maneira. Então, o que acontece? Enquanto uma gera para você uma renda trimestral, a outra ela te remunera com o quê? Com a valorização em bolsa. Então são posturas distintas, certo? Então o que acontece? A Suzano não vai deixar de se valorizar. No momento em que ela tiver uma disponibilidade um pouco melhor, que o grau de endividamento dela diminuir, ela vai melhorar de preço. Provavelmente, talvez, chegando no preço que foi a fibra. A fibra custava mais ou menos R$70. Já a Klabin, o DNA da Klabin é o endividamento. Está entendendo? É o endividamento. Ela cresceu endividada. Por quê? Porque ela tem condições de pagar. Ela só está endividada exatamente porque o mercado acredita que ela vai pagar. E ela paga. Está entendendo? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, o DNA dela é se endividar. Agora ela acabou de emitir um CRA de 1 bilhão. E tem briga para comprar. Está entendendo? A verdade é essa. O projeto Puma deles Aquele projeto foi um projeto de 8 bilhões e meio, que ela se endividou e já quase que não deve nada em relação a ele. Ela já deve em função de outros investimentos que foram feitos. A Cielo é um outro projeto também, só que é diferente, não é isso? A Cielo ela perdeu o market share
e perdeu margem também em virtude de outras empresas que se instalaram no mercado. Só que ela custava R$30, tá certo? E esta perda de market share e esta perda de margem foi ocasionando uma perda de quê? Uma perda de resultado. Mas mesmo perdendo o resultado, ela ainda é uma opção extremamente favorável. Por quê? Porque a queda da cotação foi tão brusca, muito superior à queda do market share. Agora, o Paulo Caffarelli, que é o presidente, que eu acho que ele é um gestor muito bom, a sensação que eu tenho é que ele está fazendo todo o possível para reverter esse quadro e tentar colocar a empresa no caminho que já esteve. Tá certo? Não acredito que ele vai colocar no mesmo caminho que já esteve, mas ele vai recuperar boa parte do market share, eu acredito. E isso é coisa de quê? 1 ano e meio, 2 anos, dito por ele, inclusive, tá certo? Depois de 8 anos, eu já não precisava mais trabalhar. Mas eu trabalhava, tá certo? Então, é que nem agora, né? Eu continuo trabalhando, só que eu brinco e falo, olha, faz 30 anos que eu não trabalho, eu vou fazer meu tricôzinho lá, tá entendendo? Então, o que acontece? O dividendo ele já foi, numa determinada ocasião, ele já foi tributado. Nós sempre tivemos a intenção de ajudar o mercado de alguma maneira. Então, o que aconteceu? O dividendo, ele era tributado com 10%, tá correto? Então, eu pesquisei, queimei pestana e acabei sugerindo um procedimento. Esse procedimento que eu sugeri foi o seguinte, que o governo permitisse que a empresa comprasse ações para fins de rateio e que ela utilizasse o dividendo para cobrir essas compras. Então seria o seguinte, seria ao inverso daquilo que chegar e falar, olha, eu te dou o dividendo, você vai e compra as ações. Eu inverti a coisa, falei, bom, a empresa compra ações e paga menos dividendo para você, chega numa hora ela te dá as ações. Só que isso aí foi inclusive alvo de comentários, né? O pessoal achou que seria ótimo para o mercado, né? Mas a gente esbarrou numa questão legal. Se você compra a ação, coloque em carteira e vá distribuir essas ações, essa distribuição também era tributada. Então, o que a turma começou a fazer? Inclusive Itaú, Bradesco. Eles começaram a comprar as ações para a tesouraria, tá certo? Cancelavam as ações e cancelam as ações e emitem novas ações na razão direta do que eles compraram no mercado. Então, é isso aí que acontece hoje. Eu diria a você o seguinte, o único que não vê isso é o governo. As empresas não distribuem mais dividendos. As empresas distribuem hoje juros sobre capital próprio. Então, se tributar o dividendo, vai ser uma coisa inoperante, porque ninguém mais paga dividendos, tá certo? O Banco do Brasil, a própria Klabin, que nunca pagou juros sobre capital próprio, passou a pagar. Então, se tributar o dividendo, você vai tributar o quê? Nada. Você não vai arrecadar nada, tá entendendo? E vai acabar fazendo com que aqueles que tenham a intenção de aplicar no país, eles enxerguem a coisa de uma maneira assim, indesejável, né? Eu vou lá e não vou poder distribuir meu dividendo. Então, eu tenho a impressão que logo o Paulo Guedes vai ser alertado sobre isso. Já estão estudando a tributação de juros sobre capital próprio também? Não, o juros sobre capital próprio já é tributado. Já é tributado, mas estão avaliando majorar a tributação. Não acredito. Eu acredito que o foco é o dividendo porque ele não é tributado, tá entendendo? Sim. Mas ele também não é distribuído, quer dizer, vai chegando uma hora que ninguém mais vai pagar dividendo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que eu sempre respeitei muito. Ninguém puxa um preço
para comprar. Tá certo? As instituições puxam os preços para vender. A Vale do Rio Doce, por exemplo, ela foi majorada por quê? Porque a Litel, representada por fundos de pensão, querem cair fora do papel. Então eles puxaram o preço para vender. Está correto? E não foram todos os papéis que subiram. A maioria dos papéis que tiveram as suas cotações valorizadas e grande foram os papéis que integram o Bovespa, aqueles que têm uma representação muito mais assim, acentuada sobre o Bovespa. Né? Então, se você for analisar bem, tem 5 ou 6 papéis que foram para o espaço. O resto ficou parado, até alguns caíram, tá entendendo? Então, eu penso da seguinte maneira, eu sempre acho que quando a bexiga chega na ponta do alfinete, ela estoura. E eu tenho a impressão que a bexiga está prestes a estourar. Tá entendendo? Então eu tô assim, cautelosamente, aguardando o estouro da bexiga. Ou seja, acontecer alguma coisa no mercado, como 50 vezes já aconteceu, que possa gerar algum impacto negativo de maior monta e que isso vá refletir, principalmente nas empresas que estejam com as suas cotações acima dos patamares desejados, que seria no caso do Banco do Brasil, não é isso? A própria Petrobras, o preço dela é um preço que evoluiu de uma forma fantástica, né? Ela chegou a custar R$ 4,50, hoje está R$ 28, R$ 29, né? E ela não tem estrutura para tudo isso agora. Eu acredito que quando ela tiver com a sua situação normalizada, ela o terá. Mas por enquanto ela não tem. Tá certo? A mesma coisa o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje, ele está num preço que não é compatível com aquilo que ele distribui. Tá entendendo? Então, eu estou esperando a bexiga chegar no alfinete. Jacaré. Não, o jacaré está de boca fechada em relação a alguns papéis, mas hoje eu comprei bastante Klabin, quer dizer, por quê? Porque é um papel que faz parte da carteira e que ele se apresentou com um preço extremamente atrativo. R$ 2,96 foi o preço. Bom, muito bom. Eu comprei a 3, R$ 2,99, R$ 2,98, R$ 2,97, R$ 2,96 até R$ 2,93. R$ 2,95 sem comprar. Mas eu sou persistente, então eu vou comprando. Eu sou da ordem, né? Dá várias ordens, eu vejo. E é isso aí. Não, eu não só concordo, como desejo. Tá entendendo? Existem empresas que chegam a pagar até mais de 6%. Tá entendendo? A Unipar foi uma delas. Tá entendendo? Hoje o preço evoluiu, então o yield dela acabou ficando menor. Mas ela já chegou a dar um yield de 15%, 16%, 17%. Então, no mercado a gente examina muito o yield projetivo. Por exemplo, quem compra hoje uma ação da Paranapanema não está pagando dividendos. Mas se ele comprar 1,40 e pouco, daqui a um determinado tempo, pode ser que ela pague 1,40 e pouco de dividendo. Você está entendendo? Como já aconteceu comigo. Eu comecei a comprar ações de uma empresa cujo apelido era Manjubinha. Está entendendo? Chamava-se Siderúrgica Tubarão. Eu comecei a comprar a ação a R$ 2,30, R$ 2 e pouco. Pouco antes dela ser vendida para Mittal, Mittal antes de ser vendida para Mittal, ela foi vendida para uma espanhola, que eu esqueci o nome. Como? Arcelor. Ela pagou R$ 6,00 de dividendo, quer dizer, o yield dela foi 300%, né? Então, o yield ele é uma coisa que ele pode se transformar na razão direta que um projeto venha a se consolidar. A própria Forjas Taurus, por exemplo, né? Quem sabe futuramente ela possa pagar um dividendo generoso, a hora que ela começar a ter resultados positivos. E a CEMIGs sendo privatizada, quais podem ser as consequências, como eu sendo acionista da CEMIG, qual pode ser as consequências para mim? O Estado de Minas está quebrado, né, para recursos. Não, mas eu acho que o Estado de Minas está rachado, ele ainda não quebrou, certo? Eu acho, a CEMIG ela foi uma oportunidade muito boa
recentemente, quando ela chamou uma subscrição, se não me falha a memória, é 6,56. Tá? E eu fiz todas as que eu tinha direito e ainda comprei mais no mercado, né? Porque eu tenho CEMIG desde 40 centavos, quando ela competia com a CESP, tá certo? Então eu tenho há muitos anos, porque a CEMIG chegou a ser a empresa do setor de energia elétrica que pagava o melhor dividendo. Por quê? Porque além do dividendo, ela dava uma bonificação anual. E essa bonificação anual fazia com que o dividendo se multiplicasse. Entendeu? Agora ela chegou num patamar que já não é mais, já não custa mais 6,50. A ON já custa 16 e alguma coisa, então houve uma valorização aí de 200%, né? Mas eu não vou vender também, por quê? Porque eu acredito que existem aí leituras, né, que a gente procura fazer, que algo vai acontecer com a CEMIG, tá entendendo? Algo poderá acontecer também com a Taesa. Algo poderá acontecer também com a Transmissora Paulista de Energia Elétrica. Por quê? Porque há uma coincidência de controladores aí, tá certo? Eu acredito que a coisa já talvez não se consolidou em virtude da raiz do PT de não querer que a coisa ela saia fora do estatal. Eles querem estatal, de qualquer jeito, porque permite, né, bastante funcionário, bastante, enfim. Então é uma ação que é para me segurar e tocar. Eu não vou vender porque o meu custo é um custo insignificante, tá entendendo? E ela já suplantou, inclusive, a subscrição que a gente fez, se não me falha a memória, no ano passado, tá certo? Mas eu tenho essa expectativa, que algo vai acontecer com ela. E algo de bom, né? Tá certo? Não, porque a maioria dessas debêntures, elas têm um prazo muito longo e elas também não te propiciam a possibilidade de você vendê-las, né? Tá certo? Agora, recentemente, a Klabin lançou um CRA. Um CRA é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, proporcionando um retorno, assim, tentador, entendeu? Mas eu também não fiz. Eu preferi comprar as ações, porque ela pode ter um desempenho muito melhor e você tem uma liquidez na hora que você desejar, se porventura você quiser vender. Vamos lá. Uma pergunta do nosso Instagram, Ações Garantem, se você considera a AES Tietê como uma oportunidade hoje. E também queria que você falasse um pouquinho mais a respeito das ações PNs, ONs e UNITs. Se você tem alguma consideração a respeito de não investir em alguma delas. Não, absolutamente. Eu acho que a geradora Tietê, que é a AES Tietê, ela é controlada pela AES Corporation, né, uma empresa americana, e ela está agora comprando uns ativos, né, que ela vai ter que pagar, evidentemente. Eu não sei se, porventura, eles iriam optar para chamar uma subscrição em novas ações, ou se eles emitiriam debêntures novamente. Mas a grande verdade é a seguinte: se eles chamarem uma subscrição, quem vai ter que contribuir mais, quem é? É o controlador, certo? Então, eu acho que vale a pena você acompanhar o controlador, porque o preço do papel é um papel muito interessante, o preço é interessante, a atividade é sustentável, né? O histórico de dividendos é positivo, e eu não acredito que ela vá deixar de continuar distribuindo dividendos, principalmente se ela chamar uma subscrição. Se ela chamar uma subscrição, ela vai ter que devolver esse dinheiro o mais rápido possível, tá certo? Através do quê? Através de dividendos. Então, com relação a UNITs, sincero e honestamente, até agora, ninguém conseguiu me explicar qual o benefício que uma UNITs trouxe para o mercado. A Klabin também é uma empresa que lançou UNITs. A Klabin lançou uma UNITs propondo um combo, ou seja, 4 ações preferenciais e uma ordinária.
Esse combo da Klabin é um combo que eu não aceito como positivo para o acionista. Por quê? Porque se você comprar 5 ações preferenciais, você tem um combo que custa R$14. E a ação e o combo que a Klabin propõe é um combo que custa R$16, R$17. Então, só aí você já está ganhando mais ou menos R$3. Então, já é um ganho na compra, né? E também, eu não sei, até agora ninguém me explicou da Klabin, ninguém me explicou qual o benefício que trouxe para a empresa. Ao contrário, trouxe confusão. Por quê? Porque a ação ON da Klabin custa R$5. A PN custa R$2,90, R$2,90 e pouco. E a Units custa 16, 17. Entendeu? Então, até agora não consegui entender que benefício trouxe para o mercado e que benefício trouxe para a empresa. Tá certo? Ao contrário, eu acho que trouxe um prejuízo, porque a Klabin não consegue subir exatamente por causa dessa distorção que existe nas ações. Que é um ótimo negócio ela não subir, né? Tá certo? Eu cometi vários erros, mas nunca perdi. Tá certo? Muitos erros. Olha, eu deixei de vender, fui aconselhado, olha, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu tinha uma quantidade razoável de ações do Banco Econômico, que também pagava um dividendo excelente. Eu tinha uma quantidade razoável de ações de uma empresa chamada, um banco também, chamado Banco do Progresso, cujo apelido era Banco da Bandeira, né? Porque na bandeira está ordem e progresso, tá entendendo? Eu perdi também no Banco Nacional do Ayrton Senna. Perdi alguns papéis, mas o que eu perdi foi aquilo que eu ganhei no mercado. Então não perdi nada, tá entendendo? Mas, e outra, não que eu me tenha frustrado, absolutamente, mas, por exemplo, na época, ao invés de comprar Banco Noroeste, eu podia ter comprado o Banco Itaú, né, que custava 60 centavos também, entendeu? Então, mas não estou arrependido, não. É certo? Vamos lá. Ainda bem. Eu acredito uma coisa, que os bancos estão supervalorizados. Eu acredito que talvez eles possam regredir, a cotação possa regredir para patamares mais assim, menos avaliados como esse. Inferiores, está entendendo? Eu acho que está super avaliado. Lamentavelmente, aqui no Brasil, o setor financeiro, bancos principalmente, eles mudaram a sua característica. Eles passaram hoje a ter o quê? Um mercado de reserva de mercado. Por exemplo, não me lembro quantos anos passados, você deixava o seu dinheiro no conta corrente, no banco, e no fim do ano ele te dava um juros, né? Hoje, você paga para deixar a conta lá. Então mudou. A situação se inverteu de uma maneira, então você acabou tendo o quê? Um privilégio, né? Tá certo? Eu não acredito que esse privilégio vai acabar. Por quê? Porque as instituições financeiras, elas têm uma ingerência muito forte no governo, não é isso? Eu não acredito que isso vá deixar de acontecer. E referente à holding dos bancos, o senhor, por exemplo, Itaúsa, Bradespar... Bradespar não é holding do Bradesco. Não, a Bradespar, ela é uma empresa constituída com um acervo da Vale do Rio Doce. Tá certo? É diferente. A Itaúsa, sim. A Itaúsa é uma empresa que é uma holding do Grupo Itaú. Ela não tem só ações do Itaú. Ela agora tem ações da Alpargatas, tem ações da Duratex, tem ações da Deca, né? Provavelmente vai ter ações de outras também, não é isso? E é isso aí. Mas a holding é sempre estimulante, né? Porque ela é a geradora de benefícios para os seus discípulos, que são as ações de outras empresas, tá certo? Olha, a liquidez, ele é um dos fatores, mas não é o fator mais importante, tá entendendo? Existem empresas que detêm uma liquidez grande
E essa liquidez grande, pelo fato de ter uma base acionária extraordinária, eles acabam sendo prejudiciais à própria empresa. Uma base acionária muito elevada gera um derivativo que eu considero inadequado para o nosso mercado de valores, que é o quê? É a alocação de ações. A alocação de ações, eu não sou um jurista, está entendendo? Faz da figura do locador um cidadão que produz uma atitude de estelionato. Por quê? Se você aluga um carro, você não pode vender. Se você aluga uma casa, você não pode vender. Mas você aluga uma ação e pode vender. Está entendendo? Então, quer dizer, o mercado ele não está preparado para esse dispositivo, na minha interpretação. Por quê? Vou te dar alguns exemplos práticos. A Petrobras tem 90 e poucos milhões de ações locadas e vendidas no mercado. A Cielo tem 98 milhões de ações locadas. Tá certo? E outros mais também têm volumes enormes. O mercado ele não tem uma estrutura de investimento capaz de suportar todo este contingente de ações no mercado. Ele não tem valores para fazer se representar de uma forma positiva. Então, é por isso que muitas ações elas caem. Então, na verdade, elas caem em virtude do quê? Em virtude de uma espiral de venda. O camarada vende, não tem para entregar, ele aluga e entrega. E com isso ele vai exercendo uma pressão sobre o preço. Até que chega uma hora que um grupo do outro lado fala, opa, eles estão muito locados, vamos puxar para eles comprarem mais caro. Então é uma guerra, na verdade, né? Certo? O importante é saber localizar a hora certa, né? Entendeu? A ciência está aí. Eu vendi algumas ações da Eternit porque elas me proporcionaram eu ter essa estratégia, ter acesso a essa estratégia. As ações da Eternit estavam me gerando um prejuízo grande. Então eu vendi para gerar o quê? Para gerar um prejuízo que pudesse ser abatido das outras que eu tive lucro, entendeu? Mas eu não vendi toda a minha posição. Eu vendi aquilo que era importante para mim observar essa estratégia. Tá certo? É isso aí. Entendeu? Quem sabe talvez eu possa voltar a comprar essas que eu vendi. Isso aí nem Deus sabe, né? Imagine eu. Uma perguntinha, você falou de Units e tal, uma curiosidade. Falei o quê? De Units, o N, o N. Sim. Bom, analistas falam, compra só o N que você é o sócio. O outro PN que preferencia os dividendos. Minha pergunta é o seguinte, eu sei que o senhor compra ações PN e tal, mesmo sem tag along, o senhor compra PN? Por exemplo, se for vendido, o senhor não se preocupa que pode perder? Não, mas Tipo uma TR paulista? Mas eu procuro comprar ações de empresas que dificilmente serão vendidas. A transmissão assim, ela não tem... Não, a transmissão até que ela pode. Só que eu tenho a impressão que se houver algum projeto de fusão ou incorporação, talvez ela não seja vendida, talvez ela cumpre das demais. Ela é zero, né? De PN, a PN, ela é zero de tag along. Se o controlador quiser vender, quiser deixar todo mundo assim. Mas ela possuía uma base acionária muito estreita. Possuía 160 milhões de ações. Para uma empresa dessa natureza, é insignificante, entendeu? Então, o que aconteceu com ela? Eu cheguei a ter ações da TRPL, que a gente comprou a 16, 17 reais. Mas ela chegou num preço que outras produziam um yield melhor que o dela. Então eu vendia 50 e não sei quanto. Ela chegou agora a 80. Só que agora a 80, ela interpretou que tinha que fazer um desdobramento, tá certo? Para poder colocar o preço numa mediana de mercado. Porque a 80 reais, dificilmente um pequeno aplicador compra uma ação de 80 reais. Certo. O senhor compraria PN normalmente? Eu comprei agora. PN, eu comprei. Não, eu comprei PN.
Porque o meu DNA é o dividendo. Então a PN paga 10% a mais de dividendo, então eu compro. E outra, é mais barata. A ON custava 83, 84 e ela custava 78, 79. Certo? E eu não acredito que ela vá ser vendida. Eu acredito que ela talvez possa comprar. Não é isso? Quem mais? Falou? Vamos lá. Um minutinho só. Como estratégia de investimento, eu entendi que com 8 anos você conseguiu a sua independência aí financeira. No primeiro momento, o melhor. Uma pequena independência, não é? É verdade, uma pequena independência. Eu já não precisava trabalhar, né? Só que o ganho não era tão generoso como hoje, tá certo? Ganho, eu já não precisava trabalhar, agora a coisa... Esse primeiro momento, o melhor é investir em empresas que já pagam bons dividendos ou aquelas que, para você já formar uma nova fonte de renda, ou empresas que vão pagar dividendos no futuro? Depende do recurso que você tem, tá entendendo? Tem pessoas que chegam no escritório e falam: Sr. Barsi, eu ouvi falar que o senhor aposenta as pessoas. Eu falei: não, eu não aposento ninguém. Tá entendendo? Eu não aposento ninguém. O que eu faço é direcionar recursos para que ele possa ter o quê? Uma renda mensal compatível com as suas expectativas. Então, o que acontece? Você pode se aposentar já hoje, tá entendendo? É só você comprar um lote de uma empresa que pague dividendo já. Tá entendendo? Que pague dividendo ou mensal, ou trimestral, ou semestral. Você se aposenta já. Só que para você se aposentar já, você precisa dispor de um recurso elevado, que, acredito, muitos não possuem esse recurso. Então, qual é a trajetória que ele deve seguir? Sistematizar um programa que ele possa, ao longo de um período, chegar nisso que ele gostaria de ter tido hoje. Eu queria comentar com todos o seguinte: eu sou membro do conselho aqui e nós estamos tentando implementar uma função que ela existe de fato, mas não existe de direito. É o que eu faço no mercado, o que eu faço há mais de 40 anos. Eu sou um profissional de mercado, sou um consultor econômico financeiro independente. Então, a profissão do economista, na sua legislação, ela permite que o cidadão oriente uma pessoa, oriente um cliente, tenha o seu escritório e, por razões inúmeras, principalmente por impedimento da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM não quer, de maneira nenhuma, autorizar a presença do economista na atividade Bolsa de Valores. E nós estamos tentando encontrar uma alternativa que permita a todos os economistas operarem no mercado como eu opero, tá certo? Então, o que acontece? O economista, segundo o que eu tenho procurado desenvolver, ele pode fazer tudo aquilo que eu faço, porque eu sou economista e tem essa liberdade. Eu só não posso, fazer um contrato com uma sociedade corretora. Mas eu posso ter o meu escritório e posso operar para terceiros através do quê? Através de uma procuração, que a Bolsa e a CVM não quer autorizar. Mas eu acredito que isso daí vai ser uma questão de tempo, porque com toda certeza nós vamos conseguir esse objetivo e eu tenho absoluta segurança que isso será uma porta bastante significativa para que os economistas possam desenvolver a sua atividade junto ao mercado de valores, sem ter que depender do quê? De um prefeito, de um governador, de uma lei, enfim, sem ter que depender de nada. E depender exclusivamente da capacidade e da iniciativa dele, ok? E é isso aí. Mas vamos lá para o segundo tempo. Vamos ver quem mais tem perguntas para fazer. Clabin, Geradora Tietê e Transportadora Paulista de Energia Elétrica. Transportadora Paulista. Transmissora Paulista de Energia Elétrica. De cara.
Pode, claro. Você tem que fazer uma carteira, a sua carteira tem que estar integrada por empresas que paguem dividendos, que elas estejam numa cotação que seja compatível com um yield satisfatório, entendeu? É só isso. Não tem outra alternativa. Essa é a trajetória, tá certo? Então eu recebo dividendo da CEMIG, da TRPL, da Taesa, tá certo? E de outras mais que a gente tem um pouco. Klabin, Geradora Tietê. Bradesco é uma migalha. Foi o ano que você comprou? Klabin eu comecei a comprar na década de final da década de 80. E um dos preços que eu comprei Klabin foi exatamente porque o mercado sempre interpretou que a Klabin era uma empresa muito endividada. E naquela ocasião que nós tivemos um problema de mercado, houve um problema com a Daewoo na Coreia do Sul, ela chegou a custar 17 centavos, por incrível que possa parecer. E eu comprei a 17 centavos, lógico, né? Tá entendendo? Então o yield sobre isso daí é um yield, né, que não tem classificação, não há como você quantificar, tá certo? Banco do Brasil também eu comprei quando ele ainda era uma opção extremamente oportuna e atrativa, né? Eu cheguei a comprar ações do Banco do Brasil a 60 centavos. Podia ter comprado, talvez, as da Itaú, mas eu comprei do Banco do Brasil, do Banco Bandeirantes e do BRI, que era o Banco Real de Investimentos, e do Banco Noroeste, que eu não me arrependo, tá certo? A verdade é essa, né? Olha, o balizador do preço, um deles é o dividend yield, mas ele tem que ser um dividend yield com histórico, não acidental, entendeu? Porque às vezes você tem um yield alto e ele é acidental. Você tem que examinar o histórico, né? A sustentabilidade desse yield. Para que você não vai viver um mês, não, você tem que viver mais, né? Claro, entendendo? Então a sustentabilidade é uma coisa muito importante. Por que, por exemplo, o senhor comentou já, é público, que o senhor compra ações da Aliar, tá? Aliar é outro projeto. É um projeto. É um projeto. Porque a Aliar é zero dividendos, sendo que um Fleury até pouco tempo dava 18. Mas a Aliar foi um projeto. Ela não pagava dividendos, por quê? Porque ela possuía um grau de endividamento, tá certo? E esse grau de endividamento conduzia o resultado a uma postura negativa. 2016, ela deu um resultado negativo. 2017, ela não conseguiu gerar resultados positivos para suprir esse resultado negativo. Primeiro trimestre de 2018 também não conseguiu. No segundo trimestre já conseguiu. Agora, 2018, ela gerou um resultado no final do exercício de 40 milhões. E eu suponho que ela deva dar uns 10 milhões de dividendos já. Entendeu? E a cotação só acha que passa a Fleury ou só os dividendos? Olha, eu sinceramente eu não conheço muito bem a Fleury, para ser muito honesto. Nem sei qual é a base acionária dela. Mas a base acionária da Aliar é uma base acionária estreita. Então, se ela vir, vamos supor, este ano aqui, dar um resultado superior, né? Quanto menor for a base acionária, maior é o rateio. Então você fica com mais. Está entendendo? Para explicar. Agora, o que acontece? No mercado existem instituições que são fundos de equity. O que é isso? Fundo de equity é aquele que entra com uma participação acionária num determinado momento, ou para um projeto novo, ou para a reestruturação de um projeto. A Aliar, ela tem um parceiro que se chama Pátria, que é um fundo de equity. E o histórico desse fundo é participar, estar na parceria até o momento em que ele resolve sair. Mas geralmente ele não resolve sair com prejuízo, sempre com resultado. Então o que ocorreu? Quando foram lançadas as ações da Aliar, elas foram lançadas por R$20. E esse fundo comprou por R$20.
Se o histórico dele é sair por uma porta, eu não acredito que essa porta seja inferior a R$20. Está entendendo? Não digo que amanhã a Aliar vai ir para R$20, mas com certeza ela vai chegar aos R$20. Está entendendo? É isso aí. Então vale também o histórico da base acionária, até onde esse projeto pode se completar. Está entendendo? Porque eu baseava o preço da Priori, sendo já consolidado, com a Aliar de começo. Então, Não, mas a Aliar já está consolidada. Agora ela vai... agora começa o dividendo. Agora começa o dividendo. Já este ano aqui eles vão pagar um dividendo. Como foi 40 milhões, eu acho que 25% é 10, né? Eu acho que eles devem pagar em torno de 10 milhões de dividendo. A Paranapanema, eu já falei aqui, a Paranapanema ela tem agora uma última etapa, que seria a etapa da capitalização. Provavelmente a Paranapanema capitalizada, ela vai gerar resultado positivo, eu não tenho dúvida disso. Certo? Agora, é o importante que ela seja capitalizada. E tudo parece indicar que, em razão dela ter processado um grupamento tão forte, tão expressivo, que trouxe a base acionária de 692 milhões para 40 milhões, eu acho que isso talvez possa ser um procedimento cuja leitura seja virar uma capitalização com certeza. E após essa capitalização, provavelmente ela passe a ter resultados positivos. A Bolsa vive exatamente, às vezes, momentos que ela sofre a interferência política, não é? Mas muitas das empresas que integram um portfólio previdenciário, elas estão alheias a essa interferência política no Brasil. Há uma interferência, não há dúvida nenhuma, mas não é uma interferência que possa causar um prejuízo extraordinário, entendeu? Isso se recupera logo, né? A influência política, ela é exercida com mais vigor, com mais contundência, junto aos papéis que a gente chama de papel da roleta, né? Que é papel que o cara compra e vende, então o cidadão dá um suspiro maior, ele deu suspiro, então sobe, e fica esse sobe e vai, mas isso não é para quem compra papéis com o objetivo do dividendo. O senhor já chegou a adotar como uma estratégia separar uma parte do dinheiro e não investir nas ações para entrar com um grande volume em momentos mais oportunos? Porque muitas das vezes o mercado não se encontra a um preço... Não, mas eu faço isso. E você segurar essa posição, você não comprar, não fazer um aporte mensal, caiu lá uma bolada de dividendos... Mas eu faço isso, é exatamente o que eu faço. Está entendendo? É quando o jacaré está de boca aberta ou está de boca fechada. Quando ele está de boca fechada, eu não estou comprando. Eu brinco assim que é para não transformar a coisa muito, né? Um pouquinho de humor é importante, né? Não, impedir não impede. O que acontece é a disposição de alguém desejar que isso aconteça, não é isso? Nós estamos, de alguma maneira, tentando sensibilizar a todos através desse projeto Ações Garantem um Futuro, entendeu? É um projeto inovador, que na realidade tenta direcionar você para a constituição de um portfólio que vai te garantir uma renda mensal futura. E que essa renda mensal, progressivamente, dependendo da sua atuação e do seu reinvestimento, ela vai se transformando cada vez mais. Mas eu quero dizer assim, através do governo, sabe que a massa hoje é o governo, a escola. Porque como a massa é na escola, teria que ser a criança já aprendesse a educação financeira na escola, ela já crescia já sabendo o que é tesouro direto, sabendo, sabe? Isso que onde está esse gargalo que não entra uma matéria dessa na escola? Olha, isso aí, exatamente. O governo não tem interesse nisso. Exatamente. E como os bancos, eles têm uma influência forte no governo, ela já ficou demonstrado no Decreto-Lei 157 e em outras ocasiões, há uma interferência forte nesse sentido. Você quer ver? Na década de 70, 80,
quando se propugnava que o cidadão aplicasse na poupança, havia uma forte presença da mídia, na televisão principalmente, apelando para o cidadão aplicar na poupança. Então, o que acontecia? O cidadão tinha um cartãozinho, ele chegava e falava, vem para a poupança, vem para a poupança. E essa inserção eram feito 20, 30 vezes em cada emissora de televisão. Esse apelo é um apelo que não mais consegue sensibilizar o indivíduo para colocar o dinheiro na poupança. Porque o indivíduo passou a ter o quê? Uma cultura um pouco maior ou um pouco melhor sobre as suas aplicações. E foi sendo voz corrente que a poupança não dá nada, tá certo? Muito bem. O que acontece com o governo? O governo ele continua com o mesmo apelo, só que ele não apela mais para você. A Caixa Econômica faz o seguinte, tem uns bonequinhos que ele faz o seguinte, olha, fala para o seu papai colocar o dinheiro na poupança que você ganha um bonequinho. Então, é um apelo. Você está entendendo? Então ela não deixou de apelar, só que ela mudou a forma de apelar. Ela hoje apela para o quê? Para o sentimento paterno. Porque um pedido do filho dificilmente deixa de ser atendido pelo pai. Não é isso? Mas esse apelo ainda há. E na verdade, o que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que falta é cultura de investimento. Não é educação financeira. Você financeiramente estará educado se você se conscientizar que você não deve gastar mais do que você ganha. Você está educado financeiramente. Mas cultura de investimento é saber na mão de quem você está colocando o dinheiro. Certo? Agora, isso tem também um pouco de responsabilidade do aplicador, que ele também não se interessa por isso, né? Há uma divisão de responsabilidades aí. Não, a gente faz um retrospecto da empresa, tá entendendo? Dependendo, evidentemente, da condição a que ela se estabeleceu naquele momento. Então você tem um retrato momentâneo da empresa, com base do quê? Com base de todo o histórico que ela tem no seu retrospecto. E com base desse histórico que você tem de retrospecto, ela estando no setor de atividade que possa estar representado por um potencial bom em virtude de um eventual projeto, então aí você faz o quê? Você faz uma projeção que pode ser extremamente consistente ou que pode não dar resultado nenhum. É o caso da Paranapanema, que ela depende do quê? Ela depende de uma capitalização, e o caso da Forgestal também, que depende de uma capitalização. Certo? Então, vai depender do quê? Da capitalização, que é o quê? Que é uma etapa do projeto. Só uma pergunta, só para complementar essa mesma pergunta, é sobre a taxa de desconto. Há uma divergência muito grande com relação à taxa de desconto, porque fazer essa avaliação é consensual, é uma coisa que não existe dúvidas sobre o fluxo de caixa. O que existe divergência é na projeção dos próprios fluxos, só que esses fluxos ainda assim têm uma melhor variabilidade do que a variabilidade da taxa de desconto. Então, é o principal ponto desse tipo de análise. Você usa como assim, fazer essa taxa de desconto? Por exemplo, no mercado eles usam o WACC, né? O Weighted Average Cost of Capital. É usado esse... Não há dúvida nenhuma. Você sempre vai fazer uma avaliação daquilo que possa ser o seu EBITDA, tá certo? Isso é uma projeção que se faz. Então, você tem empresas que faturam, mas não recebem imediatamente. E você tem empresas que, antes de faturar, elas já receberam. Então, você tem divergências com relação a essa postura, tá certo? Por exemplo, hoje você falou, comprei Klabin a 2 e pouco, tal, estou comprando. Nesse cenário, né? Então, dentro da sua estratégia, existe a consideração ainda de definir um volume lá reservado para quando a bexiga vir estourar segundo a sua visão. Você tem essa conservação, tem isso dentro da tua estratégia hoje? Você mantém essa visão? Mantenho, claro. É que cada um de nós tem uma possibilidade de armazenar recursos, né? Eu tenho uma boa possibilidade.
Então, por exemplo, eu 3,20, 3,30, eu não comprava Klabin. Eu comecei a comprar R$3 e comprei bastante hoje. Está entendendo? Então, o mercado de valores, a definição universal de mercado de valores é que ele é um mercado de risco. Está entendendo? Aqui no Brasil, ele não é um mercado de risco, ele é um mercado de oportunidades, certo? Então, esta foi uma oportunidade de comprar, como outras poderão acontecer. O importante é você saber diagnosticar o momento que é uma boa oportunidade. Continuando nessa ideia, então valeria a pena, por exemplo, eu ter uma parte da minha renda que eu investiria reservada para quando essa oportunidade chegar, para fazer a aquisição de mais ações, ou eu, pelo fato de estar fora do mercado, ou com esse dinheiro parado sem render, não é um bom... Depende do volume. Se você tiver R$1.000, é diferente de você ter 10 milhões de reais e é diferente de você ter 100 milhões de reais. Às vezes você com R$1.000, você consegue comprar aquilo que você deseja. Às vezes com 100 milhões você não tem o lote para comprar. Entendeu? Dentro daquele preço de oportunidade. A estratégia vai sempre mudando de acordo com... Claro. Quando tiver a oportunidade. Você tem que ter o recurso para quando a oportunidade aparecer. Tá bom? Isso é muito importante. Bom, eu vou perguntar para você, adivinha? Imagino que o senhor sim, né? Claro. A sua recomendação para a galera que está começando e tal, logicamente, financiado jamais, né? Agora, também teria que se avaliar, né, a oportunidade de crescimento e tal, uma série de coisas. Você pode ter uma casa própria. Eu acho que o cidadão deve comprar uma casa própria quando ele tiver grana para comprar 10. Entendeu? Aí ele compra uma. A casa própria é uma propaganda muito grande que as construtoras fazem. Tá entendendo? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu participei. Eu não vou falar qual é o nome da empresa, mas na década de 70 e alguma coisa, 78, 79, teve uma empresa construtora que abriu o seu capital. E essa empresa, ela edificava propriedades residenciais, né, apartamentos. Então o cidadão mostrou o que eles faziam, enfim, falou. De repente, tem uma hora que a gente brincava e falava a hora do bolinho, tá certo? E a hora do bolinho também era a hora do uísque, entende? Então um dos diretores, um dos controladores, né, quis tentar mostrar que comprar uma ação de construtora era um grande negócio. Então ele disse o seguinte, olha, vocês querem que eu diga uma coisa para vocês? Eu acho que o cidadão que compra um apartamento na planta é um imbecil. Por quê? Porque eu pago R$1 o terreno e vendo por 1 milhão. Segundo, eu vendo o apartamento para ele que não está edificado, eu corrijo isso daí, ele me financia e me paga sorrindo. E às vezes quando chega no fim da obra, não entrego a obra. Entendeu? Então, ele que disse isso, né? Não sou eu estou repetindo. Olha, eu acho o seguinte, você avalia aquilo que poderão ser os novos acionistas, né? O perfil atual dos acionistas é que, lógico, eles desejam que houvesse dividendos, que é a Previ. A Previ precisa de dividendos para ela poder honrar os seus programas atuariais, tá certo? A Petros também necessita. E a Caixa tem um valor grande que ela tinha com crédito da Paranapanema, que ela converteu em debêntures e converteu em ações. Então, ela também tem o interesse, se não de pegar dividendos, pelo menos de cair fora. Tá certo? Então, eu acho que os novos controladores, que eu não sei quem são, eu imagino, mas não sei quem são, entendeu? Eles irão pleitear exatamente porque eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a subscrição imaginando que
a Paranapanema capitalizada venha a dar resultados positivos e que esses resultados positivos possam ser distribuídos aos seus acionistas. Eu acho que hoje ela está num preço justo em função de ter chegado na última etapa do seu projeto. Daqui, a partir do dia 3 de maio, vocês não virão mais a Paranapanema 1,42, 1,43. Ela vai custar R$24. Por quê? Porque você tem que pegar, multiplicar o preço por 17. Entendeu? Então, eu não sou faquir nem futurólogo, eu não sei o que vai acontecer. Agora, uma coisa é certa, a base acionária vai ser pequena. Então, eu não sei se haverá um volume de compradores maior ou um volume de vendedores maior. Eu acredito que haja menos vendedores do que compradores. Entendeu? Mas por que por 17? Não entendi. Porque você vai pegar 1,42 e multiplica por 17. A base acionária você divide por 17 e o preço você multiplica. Não, opções não. Opções foram feitas para vender, não para comprar. Mas no fim com a finalidade de exercê-las e não com a finalidade de especulação. Não. As opções. O que eu já fiz, e de vez em quando, muito raramente eu faço, é o seguinte, vamos supor, eu tenho um determinado recurso para daqui a 60 dias. O papel está hoje numa condição boa, eu faço um termo para 60 dias e depois eu não vou vender, eu vou pagar. Entendeu? Em vez de opções, eu compro o papel. Entendeu? Porque a opção ela tem um prazo, né? Enquanto ela estiver te dando um bom resultado, você deve manter ela na carteira. Tá certo? Por exemplo, eu citei aqui um caso real. A Locamérica começou a pagar dividendo por sugestão minha, que ela não pagava. Só que o dividendo agora, considerando o yield em relação a 38, 40 reais, não é nada, né? É 1%, nem isso. Entendeu? Então, é importante migrar para outra coisa que possa te dar um yield melhor. Tá certo? Considerando alguns parâmetros, hein? No mercado, existem três grandes empresas de locação. Tem a Localiza, tem a Locamérica, que se uniu agora com a Unidas, e tem uma outra que chama Movida. A Locamérica custa 37, 38, às vezes chega a 40. A Localiza custa 32, 31 e 80. E a Movida custa 11. Entendeu? Só que tem uma coisa, elas não produzem uns resultados assim, que possam ser comparados dentro dessa elasticidade que há entre elas, essa diferença grande que há entre elas. Por quê? Por causa da gestão, por causa enfim, de uma série de fatores, incluído o histórico, né? Eu faria o mesmo que eu fiz quando comecei. Tá entendendo? Porque eu me convenci disso. Tá certo? Eu me convenci que as ações podem garantir o futuro de um indivíduo. Da mesma forma que eu me convenci que o INSS ele não prosperará se não ficar só como INSS. Tá bom? Eu espero ter né? Obrigado, né? Obrigado, tá? Obrigado.